E a gente nem fala mais dele, não tem nem, não tem, tá um ano preso aí, tá lá chorando, soluçando. É isso, mostra aí, Eric, vamos lá. Um outro dessa lista aqui também que me gerou curiosidade foi o The Hit, cara. Gerou The Hit, curiosidade, Eric. curiosidade. O Guilherme The Hit mais que dobrou também o patrimônio dele, Arthur. Então, lembrando que esse Com- é o declarado, assim, o que está ali oficial. O Derrite teve acusações aí que ele tinha comprado uma mansão no interior de São Paulo, um condomínio de rico. E é isso, virou secretário de Segurança de São Paulo, né, deputado, né, federal. E é isso, agora é candidato ao Senado, né? Eu quero ver quem que vai votar num cara desse. O próprio Tarcísio, ou Traicísio, como preferem alguns, ele falou que se arrependeu de ter colocado Derrite lá. Por que será? Por que será? Durante o Derrite secretário de Segurança, o PCC ficou muito mais forte, tomou muito mais conta das coisas, assim como no Ratinho, no Paraná. O PCC hipertrofiou, cresceu, cara, ficou feliz, o PCC está satisfeitíssimo. E o Tarcísio, é isso, ele também não gostou muito. Não que eu acho que não é que o Tarcísio não gostou do Derrite por conta do PCC ter fortalecido. Teve alguma coisa aí. Eu não acredito que seja pelo bem. E o Tarcísio é um detalhe à parte. A declaração do Tarcísio, o Eric mandou assim no Zap, ele, cara, você precisa colocar, porque senão o pessoal não vai acreditar. Tenho aqui, tenho aqui. Posso colocar? Por favor. Tarcisão, total de bens, 2 milhões e pouco, né? Só que um imóvel é 1 milhão e a maior parte disso. E o investimento dele, Arthur, é 500 mil reais na poupança, cara. O cara fica o dia inteiro lá no Instagram dele respondendo aqueles exercícios lá que ele ensaia bastante depois para responder, do IME, de matemática. E o único investimento do cara é poupança, cara. Então, mas ele tem também aí o tal do Poupex, Poupex, que é a poupança do. Não tem? Poupex? É, poupança ouro aqui. É, saldo em caderneta de poupança Poupex, 500 reais. R$ 500. Meu, o cara fez questão de colocar os R$ 500 que ele tem na poupança do Exército. R$ 500. E aí ele tem uma outra, ele tem um CDB, né, alguma coisa ali, com R$ 500 também. Quem, Eric? Eu te pergunto. Assim, não estamos acusando o governador de estar escondendo alguma coisa. Mas é muito isso. Vocês acham? O que a gente tem no histórico de governos, né, do estado de São Paulo e do Brasil? Muitos governadores que ficaram bilionários. Bilionários. Por exemplo, o Quércia, antes de virar governador, antes de virar político, ele era pobre. Era pobre. Quando ele morreu, teve bilhões de reais na herança ali. Filhos do primeiro casamento, brigando e ganhando alguns milhões ali para ter acordo. Mas o Quércia, bilhões, cara. Como que fica bilionário? Como que político no Brasil fica bilionário? Você que está assim. Você consegue imaginar como que os políticos brasileiros ficam bilionários depois de virar político? E aí você pega o Tarcísio. E lembrando, hein, existem muitos casos de políticos que colocam o seu patrimônio em nomes de laranjas. Não estou falando que o Tarcísio faria isso, jamais. Mas tem muito político que coloca em nome de laranja, de testa de ferro, de parentes, esposa, filhos, ou recebem em criptomoedas. Porque no crime organizado, na máfia, né, não são utilizados, eles não usam, por exemplo, não é a cripto do gosto, o Bitcoin. Eles preferem usar criptomoedas que são mais submundo. Então, são coisas bem de crime organizado. Criptomoeda de crime organizado. Às vezes, criptomoeda da Rússia, da Turquia, que o blockchain não é tão verificável.
não tem tanta gente acompanhando. Mas é ali um valor, meu. Então, tudo isso aí que a gente está mostrando são as declarações oficiais. Aí quando você pega, beleza, meus caras, você imagina que o cara tenha um crescimento patrimonial muito grande. E aí ele fala, meu, eu tenho que justificar, porque eu estou vivendo como um rei. Então ele tem que declarar alguma coisa ali. Então ele vai lá e coloca, cara, porque senão aí não dá, né? Mas você acha, ó, o Tarcísio, ele se gaba de ser do IME, Instituto de Matemática, o Tarcísio fez pelo menos cálculo 2, eu imagino que ele tenha feito cálculo 4. Quem fez cálculo sabe do que se trata. O Eric fez cálculo. Eric, é difícil o cálculo, né? Não é uma coisa molezinha. É complicado, cara. Não é fácil, não. Funções, é difícil, cara. Foi o Isaac Newton que inventou o cálculo. Dizem que o Leibniz, ele foi lá e tem a briga ali, mas eu acho que é o Newton que inventou. Integral e derivada. Pô, você acha que o Tarcísio, o conhecimento que ele tem, foi ministro, ele foi em cargo de indicação do Lula, da CGU do Lula, cargo de comissão, alto cargo de confiança, não é cargo de carreira. Ele foi alto cargo da Dilma, do DENIT, na época do Valdemar. Não teve nenhuma denúncia que se lembra na época do Tarcísio contra o Valdemar. Ele foi da PPI do Temer, cara. Você lembra do Temer, que teve os escândalos das malas de dinheiro? Lembro. Então, o Tarcísio, ele foi cargo de confiança desses 3. Aí ele chegou no governo do Bolsonaro assim, ó, pim, nunca tinha aparecido, nunca foi conservador, nada. É um cara do exército, é o cara que fala dinheiro é dinheiro, dinheiro não tem carimbo. E aí, esse cara coloca, você acha que esse cara tem um imóvel de, sei lá, 2 milhões de reais, 1,5 milhão, e aí ele tem 500 mil reais na poupança, a poupança, amiguinhos, rende menos que a inflação. A poupança rende menos que a inflação. Quem coloca dinheiro na poupança é cara simples, que tem uma ignorância financeira, matemática até, porque quanto rende? Quanto é a inflação? Quanto rende? Pô, não dá, meu, não dá, não vou botar o dinheiro na poupança. Ele tem 500 mil reais na poupança. Pô, assim, ou ele é um completo ignorante, que não faz sentido, porque vai ser reeleito ainda governador. E ele faz exercícios em lousa, mostrando. Provavelmente, cara, ele pode ser bom matemático. O Maluf era bom engenheiro, cara, bom engenheiro. O Maluf sabia falar as coisas lá de engenharia. Quando ele falava usando termos rebuscados. O Tarcísio também adora usar termos rebuscados. Só lembrando, se você quer assistir essa, se o Eric tiver, fica engraçado, mas o Tarcísio, ele é um cara protegido do PT, então o PT gosta dele, né? Lula, Dilma, Temer. Então, ele falou, a gente não pode atacar o Xandão, a gente tem que se aliar a ele. E e vídeo com o Xandão rindo. Então, o Tarcísio é todo mundo, cara. Ele é todo mundo, ele é o queridinho da Globo, da Folha, todo mundo que é o Tarcísio. O sistema ama o Tarcísio. Que esquisito, né? E aí esse cara que o sistema ama, que vai ser reeleito governador com o Paulista, ó, Paulista, receba, cara. Com o Andrade, seria tão ruim quanto, mas pelo menos o Paulista ia reclamar. Como é o Tarcísio, o Paulista não reclama, ele é assaltado, bebe esgoto, nada no esgoto, não tem água, a Sabesp explodindo as coisas, gente morrendo. Ele privatiza a Sabesp com 20% a menos do valor de mercado para um concorrente. Só que licitação é essa, cara. Ele, como ministro do Bolsonaro, deu por 70 anos em concessão para uma empresa, a COFCO, ligada ao Partido Comunista Chinês, o maior terminal de grãos do Brasil, ali no Porto Santos. Por que ele não fez uma licitação proibindo que empresas ligadas, como a Europa e os Estados Unidos fazem, proíbem a participação em licitação de empresas ligadas ao Partido Comunista Chinês? Porque a China tem o Belt and Road Initiative, e que empresa
da iniciativa privada consegue competir com o país China. Não consegue, cara. Mas o Tarcisão, herói. E esse cara coloca que ele tem 500, para mim, chega a ser ofensivo até. Tem uma cena do Poderoso Chefão que o cara, o cunhado do Mike, ele fala, não, Mike, não foi o Barzini, foi... Aí ele falou, meu, não ofenda a minha inteligência. Não ofenda a minha inteligência. O Tarcísio, com essa declaração, ele estaria ofendendo a nossa inteligência? Não dos bolsonaristas, porque você não ofende algo que não existe. Mas você que está assistindo, você não fica perplexo?